Você que é iniciante e quer aprender sobre bordado russo, tem alguns itens que vão sempre lhe acompanhar e que você vai precisar para fazer todo o bordado. Oi, meu nome é Esté, eu tô aqui para dar aula de bordado russo ou punch needle, como você quiser chamar. Essa aula é a aula número 2. A aula passada foi introdução e essa aula eu vou mostrar para vocês todos os materiais. Esses itens, eles são muito importantes, por quê? Porque sem eles a gente não consegue obter o resultado de todo o processo. A linha, a agulha e a base são os 3 itens primordiais. Mas aí aqui eu vou ensinar passo a passo de como você vai usar a agulha, como você vai usar seu bastidor, qual o tipo de linha que você vai escolher e também o tipo de tecido. Como foi que eu falei, Gabi? Agora? Não foi não. Como foi que eu falei agora? Tem alguns itens que você provavelmente já tem em casa. Uma caneta, uma cola branca, uma tesoura, vão também lhe acompanhar nesse processo. E aí você vai vendo pouco a pouco qual é a sua necessidade. Você não vai precisar ter todos os itens que eu vou mostrar aqui logo de cara. Você vai, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você acha, que você gosta de trabalhar, o material que mais você se identifica, você vai comprando pouco a pouco e aprimorando seu trabalho. Eu falei necessidade 3 vezes. Agora eu vou mostrar para vocês detalhadamente quais os materiais que a gente precisa para fazer o nosso bordado russo. Essa é a agulha mágica. Ela é uma agulha de ponta fina. As pessoas geralmente chamam essa agulha de agulha caneta. O que é que essa agulha tem de bom para os iniciantes? Que ela tem uma regulagem. E aí essa regulagem vai definir o tamanho do ponto que você vai usar. Isso significa que quanto maior tiver a agulha, maior vai ser o relevo do seu bordado. Lembrando que para essa agulha, você vai ter sempre que ter um fio que você consiga ter uma leveza ao puxar. Ele não pode estar prendendo na agulha. Eu recomendo muito essa agulha. Essa agulha foi uma agulha que eu comprei logo quando eu comecei. Ela vem com um kit, eu comprei na internet, ela vem com um kit para bordado russo. Ela vem com esses 3 tipos de agulha que você pode trocar. O bom dessa agulha é porque você pode definir qual é a que você prefere usar. Essas agulhas, elas são tão fininhas, tem uma delas que é tão fininha que você pode usar inclusive com linha normal, linha que a gente costura. Eu recomendo ela porque ela é uma agulha um pouco versátil e é uma agulha que ela passa um tipo de segurança e é uma agulha que não cansa a mão. Essa agulha, ela é uma agulha média. É uma agulha que serve para você usar com tecidos que têm uma espessura maior. Diferente da primeira agulha que eu mostrei, ela é uma agulha que tem uma consistência e ela dá uma textura um pouco mais larga ao nosso bordado. Tanto essa agulha como a próxima que eu vou falar, elas são boas para tecido de juta, tecido de etamine, tecido de talagarça. E a talagarça, por exemplo, é um tecido que ela tem várias espessuras. E aí eu vou falar um pouquinho depois sobre as qualidades e os defeitos de cada tecido. Essas 2 agulhas são agulhas de espessura grande. Elas têm o bico maior, o buraco maior e essa aqui da esquerda, por exemplo, vai estar na esquerda para eles? Não, vai estar na direita, né? Essa aqui da direita, por exemplo, ela é uma agulha que ela regula. Você consegue tanto ter ela com a espessura grande, onde você pode ter uma textura de pontos maiores, como você pode ter ela numa textura média ou pequena. A vantagem dessa agulha é porque você consegue ter várias espessuras em um só trabalho se você quiser. E aí você tem 3 ou 4 agulhas em uma só. Todas as agulhas que eu tenho aqui, elas precisam do auxílio desse aramezinho aqui.
Eu peguei esse suporte para vocês conseguirem ver melhor. E aí, qual é a função desse arame? A função desse arame é conseguir passar a linha dentro da agulha. Você vai pegar a sua agulha e o seu arame e vai, pela ponta da agulha, enfiar o arame até o final da agulha, a base da agulha. Quando o seu arame sair pela base da agulha, você vai pegar a ponta da sua linha e vai enfiar dentro do arame. O bom é deixar um pouco de margem para você não ter o perigo da linha correr sem o arame. Você vai agora que sua linha já está dentro da agulha, passar pela parte de fora da agulha o seu arame de novo e colocar a linha dentro do arame. Feito isso, você volta o arame, sua linha vai estar dentro do buraco. E aí agora você já pode começar a bordar. Para agulhas menores, é necessário que o arame seja mais fino para ele caber dentro da agulha. E aí você vai me perguntar, onde é que eu encontro esse arame? Em armarinho. E geralmente esse arame vem junto com a agulha quando você compra. Essa agulha em específico, por conta da regulagem, ela abre e tira a tampa. Então você vai abrir ela, colocar o arame, passar o arame por dentro da tampa e fechar a tampinha de novo. E aí agora você já pode passar a sua linha dentro do arame e fazer todo o procedimento. Agora que a gente já aprendeu a diferença da agulha fina, média e a grande, a gente vai aprender qual linha serve para qual agulha. Cada agulha, ela se adapta a um tipo de linha. Uma coisa que aconteceu muito comigo durante o meu processo foi, eu comprei essa agulha aqui e eu queria usar essa linha aqui. Eu consegui? Consegui, mas a muito custo. O ideal é, com essa agulha aqui, você usar fios que tenham uma espessura menor. Então, fio de meada, fio de bordado, fios mais finos servem para agulha caneta. Para agulha média, os fios médios. Você pode usar tanto barbante sintético como natural. Cada um vai dar uma textura diferente. E aí é lembrar sempre de que o fio tem que passar tranquilamente pela agulha. Com as agulhas maiores, o fio maior, ele serve perfeitamente. A gente só vai conseguir usar um fio maior realmente se a passagem da agulha for grande. Agora a gente vai falar sobre os tecidos. O tecido mais comum para você usar com a agulha fina termina sendo o algodão cru. É um tecido que é sustentável, é um tecido que é barato e é um tecido que, para você treinar, praticar, ele vale muito a pena, porque o custo dele é mais baixo. Mas não é só o algodão cru que você pode usar com a agulha fina. Se você quiser usar com linho, se você quiser usar com algum tecido de algodão que tenha uma espessura maior, se você quiser usar com jeans, você pode fazer tranquilamente. Para a agulha média, eu trouxe um tecido de lona, que ele não tem uma trama muito aberta, mas ele tem uma consistência boa, ele tem uma consistência dura. Para a agulha média, o ideal é ou a etamine, ou a talagaça, ou a juta, tecidos que tenham uma trama que não seja nem tão grande, nem tão pequena. E para essa agulha grande aqui, eu trouxe essa talagaça, que ela tem o espaçamento maior. A talagaça, ela tem essa vantagem porque ela tem diferentes espaçamentos, então você pode ter essa vantagem de comprar uma talagaça para fazer na agulha média e comprar uma talagaça para fazer na agulha grande. E também você pode misturar a agulha grande com a agulha média sem muitos problemas. E aí você pode usar
diferentes bases. Você pode usar a base de bastidor, você pode usar a base de quadro, você compra aqueles quadros que vem com a telinha branca ou você compra só a madeira. Tem gente que faz a própria base de diferentes tamanhos, de como você se agradar. Mais pra frente eu vou dar detalhamentos de base, mas isso é para uma outra aula. Tesoura, que vai ser sempre sua melhor amiga. Tesoura grande para você cortar tecido. Eu gosto particularmente de usar uma tesoura pequenininha para cortar as linhas que se sobressaem durante o processo. Cola, pode ser cola branca, pode ser cola transparente, pode ser cola de contato, pode ser cola quente, pode ser termolina. Isso é para você fazer o acabamento do seu projeto. Eu uso também a fita crepe para fazer a minha base das laterais, quando eu estou fazendo um trabalho que é quadrado. Você vai usar também percevejo para prender a sua base, assim como você pode usar uma rocama, caneta para desenhar, papel carbono para decalcar, agulha e linha para fazer acabamento, viés para fazer acabamento. Eu sei que eu mostrei muita coisa nessa aula e que parece que para você começar a fazer o bordado russo você precisa de tudo, mas nem é. Essa aula foi no intuito de vocês saberem o que é que precisa ao longo do processo. Nem tudo eu tinha quando eu comecei. Quando eu comecei eu tinha uma agulha, uma base e uma linha, e ao longo do tempo eu fui desenvolvendo isso pouco a pouco e vendo quais eram as coisas que eu mais gostava de ter, quais eram as coisas que eu mais me adaptava para trabalhar. E isso foi fazendo o meu processo fluir. Você vai descobrir o seu, você vai descobrir o que é melhor para você. Lembrando sempre que essa aula é para iniciante. Qualquer dúvida sobre material, qualquer dúvida sobre processo de como você bota a linha na agulha, como você faz fazer e acontecer, você pode escrever nos comentários, você pode me mandar inbox. A gente vai estar sempre trocando, a gente vai estar sempre se colocando à disposição, porque na verdade o intuito dessa aula, de novo falando, para iniciantes, é fazer você aprender o princípio do bordado russo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, a gente sempre vai estar aberto para responder. Eu agradeço. Até a próxima aula!